Agora mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar com o Luiz Arthur Nogueira. Ele é jornalista e economista e vamos falar um pouco sobre a economia no pós-pandemia do coronavírus, Kate. Bom dia, Luiz Arthur. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom dia a todos que nos assistem. Legal, para começar, muito se fala, Luiz, no mundo de hoje, da reabertura econômica. E aqui no Brasil essa vertente começa a ganhar corpo e tomar voz. Seria hoje o momento de reabertura da economia, na sua avaliação? Olha, Daniel, essa é uma grande pergunta. Primeiro, a gente precisa ter muito claro que quando a gente fala sobre Brasil, a gente tem várias realidades dentro do Brasil. Claramente, a pandemia me parece mais descontrolada, mais grave nos estados da região norte e nordeste e me parece mais bem controlada, por exemplo, no centro-oeste e no sul do país. E nós temos os dois casos mais emblemáticos, que são, obviamente, os dois estados mais importantes do ponto de vista da economia, que são São Paulo e Rio de Janeiro, com grande concentração de casos nas duas capitais, obviamente na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Então eu diria, Daniel, que em algumas cidades do Brasil, em alguns estados do Brasil, já é o momento sim de reabrir a economia, como de fato está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, enfim, alguns estados já estão conseguindo aos poucos, de forma inteligente, de forma cautelosa, abrir a sua economia. Em outras regiões, infelizmente, o momento ainda não é de abertura da economia, ao contrário, é um momento de lockdown, como nós observamos em alguns estados do Norte e do Nordeste. No caso específico da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que ainda não chegou esse momento de reabertura econômica, mas espero sinceramente que a população ajude nesse processo de confinamento e de que a partir de junho nós possamos gradativamente, de forma muito cautelosa, começar esse processo tão aguardado de reabertura da economia. Certo, Luiz. Bom, a gente sabe que as indústrias e o agronegócio aí, eles são alguns dos propulsores, né, vamos dizer assim, da nossa economia, quer dizer, eles têm uma forte influência aí no nosso equilíbrio econômico e trazem, então, aí grandes riquezas para o nosso país. Em que medida esses setores, especificamente, estão sendo afetados e já temos aí alguma projeção do retorno, então, dessas atividades com uma força maior? Então, vamos lá, vamos dividir em duas partes, né? Começando pelo agronegócio. O agronegócio, sem dúvida, é neste momento a locomotiva da economia do Brasil. Eu diria que é o único setor que vai ter crescimento em 2020. A indústria vai ter retração, o varejo, o comércio em geral, eles vão ter retração, o agronegócio não. O agronegócio vai registrar crescimento econômico, um crescimento de 1 a 2%, não é um mega crescimento, mas sem dúvida nenhuma é o principal setor do Brasil. O agronegócio está sendo muito beneficiado pela alta do dólar, porque o dólar mais caro aqui no Brasil favorece as exportações, ou seja, os produtos do agronegócio que nós vendemos para o mundo inteiro, em especial para a China, que é uma economia que já começa a dar sinais claros de recuperação econômica. Por outro lado, o setor industrial está mal, está indo muito mal. Eu diria que as principais atividades do setor industrial vão ter forte retração econômica neste ano. Infelizmente, isso faz com que 2020 seja um ano de sérias dificuldades para a economia como um todo. O varejo, o comércio também não está bem, com algumas exceções. Por exemplo, o setor de supermercados continua crescendo. Afinal de contas, é um setor essencial, continua aberto e as pessoas continuam consumindo. O setor farmacêutico consegue ter um pequeno crescimento, ou mesmo um 0 a 0 ali, porque as pessoas, obviamente, continuam consumindo remédios, mas, no geral, infelizmente, é um ano também muito difícil para o setor do varejo, para o setor do comércio. Em resumo, na média, eu diria que a economia esse ano vai ter uma retração que eu estimo de 6%, é um enorme tombo, convenhamos, só que esses 6% escondem um bom desempenho do agronegócio. Como eu digo, eu prevejo um crescimento de 1 a 2% para o agronegócio. Por outro lado, infelizmente, indústria, comércio e serviços
terão um ano muito difícil esse ano de 2020. Estamos conversando com Luiz Arthur Nogueira, jornalista e economista. Ele está fazendo uma análise da economia durante a pandemia para o coronavírus e também fazendo uma projeção do que virá pela frente. Agora, Luiz, eu tenho visto algumas entrevistas concedidas por você e me chamou a atenção a participação feita em um programa da Rede Bandeirantes. Enfim, falava-se naquele momento sobre o isolamento social. E aí, o jornalista, na ocasião, resgatou um tweet ou uma postagem em alguma rede social de um jornalista falando o que essa pessoa tinha feito na quarentena, sobre as experiências com artes, a pessoa tinha aprendido a pintar, a pessoa estava assistindo muitos filmes, tinha aprendido a cozinhar, enfim. Essa não é a realidade de grande parte da população, você bem sabe. Algumas pessoas conseguem aproveitar a quarentena para desenvolver alguma habilidade, aprender alguma coisa, isso é ótimo. Agora, outras pessoas não conseguem e muito se fala da possibilidade, inclusive, da onda econômica matar muitas pessoas. Talvez seja um exagero utilizar esse verbo, mas prejudicar muitas pessoas por conta da falta de emprego e a falta de recursos. Que análise você faz desta situação? A falta de emprego e a economia paralisada vai impactar em que medida essa população mais pobre? Olha, Daniel, esse é um ótimo debate, porque eu realmente não concordo de que exista um dilema ou um conflito, um combate entre cuidar da saúde ou cuidar da economia. Na verdade, nós precisamos cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. É claro que todo mundo defende que a população colabore com o isolamento para que a gente reduza a curva de contaminação e, consequentemente, a gente salve vidas, principalmente do grupo de risco, dos idosos, em relação ao coronavírus. Mas a gente não pode abandonar de forma alguma a economia, porque a economia, e aí eu vou usar o verbo matar sim, Daniel, a economia mata, mas ela mata de uma forma diferente do que a do coronavírus, porque ela mata de forma silenciosa, na periferia, através da pobreza, da miséria, da fome. Vamos imaginar famílias, milhares de famílias na periferia sem renda. Essas famílias, além de estarem passando fome, a questão da desnutrição, elas estão sofrendo de doenças banais, por falta de higiene, por falta da renda mínima que pudesse proteger essas famílias. Então, quando eu defendo sim que nós cuidemos da saúde e também da economia, é porque uma grave recessão econômica vai sim matar uma parte da nossa população de forma silenciosa. E por que eu digo silenciosa? Porque é muito fácil a gente contabilizar todos os dias o número de mortos pelo coronavírus. Eu quero saber quem vai contabilizar na ponta do lápis as pessoas que vão morrer por decorrência de outras doenças, doenças simples que não estão sendo tratadas neste momento, simplesmente porque as pessoas estão com medo de ir a um hospital para fazer um tratamento, para procurar um socorro médico, né? O assunto ficou totalmente polarizado na questão do coronavírus e é claro que é importante, eu não estou aqui de forma alguma minimizando a importância do combate ao coronavírus, a importância das pessoas se puderem ficar em casa, mas eu também entendo, Daniel, que é muito difícil para as pessoas que moram em comunidades carentes, que moram em favelas, que é muito difícil para elas ficarem confinadas em ambientes apertados, pequenos, com grande aglomeração e mais do que isso, elas ficarem em casa num contexto que elas não têm renda. Então, eu realmente não culpo a população pela baixa adesão. Eu entendo que quando a renda acaba, bate o desespero, eu vejo uma mãe olhando para um filho passando fome, eu entendo porque ela sai de casa e vai tentar buscar dinheiro na rua. Ela vai buscar um trabalho, vai vender pirulito no semáforo. Aliás, eu estive na véspera do Dia das Mães, eu estive em Osasco, né? Nós fomos levar uma cesta de café da manhã para minha sogra, mantendo o distanciamento, é claro, no momento desta entrega. E lá em Osasco, Daniel, eu vi uma cena que me chocou muito, que era um pai com duas crianças, os três usando máscaras, vendendo pirulito no semáforo de uma avenida lá de Osasco. E eu perguntei para esse senhor, disse,
Por que o senhor não está em casa? Por que o senhor está aqui na rua? Ele disse, porque é da venda desses pirulitos que vai depender se nós vamos ter o almoço do Dia das Mães ou não. Então, como é que eu vou recriminar, como é que eu vou julgar um pai que sai com 2 filhos, expõe os filhos ao risco do contágio do coronavírus, embora utilizando a máscara, mas no desespero de conseguir renda para que tenha o almoço do dia seguinte? Então, Daniel, eu repito, nós precisamos cuidar com muito carinho das duas coisas, da saúde e da economia. Não há um dilema, não há esse falso debate, esse falso embate entre saúde e economia. Precisamos cuidar com carinho das duas questões. Certo, Luiz. Isso que você está colocando é bastante importante, porque essa é realmente uma grande polêmica que a gente tem hoje, no momento que a gente está vivendo. Muito se fala, então, sobre medidas de isolamento versus flexibilização de isolamento. Muitas pessoas falam, não podemos, então, manter essa quarentena, porque as pessoas precisam trabalhar, senão a economia do país vai afundar. Quer dizer, mas a gente não pode esquecer também que, para as pessoas poderem sair para trabalhar, elas precisam ter saúde, né, Luiz? E se esses números aí começam a crescer descontroladamente, com muitos óbitos e pessoas doentes, nós também vamos ter prejuízos na economia, né? Eu acho que, às vezes, falta um pouco essa informação das pessoas entenderem que isso também afeta a economia. Pessoas doentes, muitos óbitos, quer dizer, além do colapso aí do setor de saúde, das funerárias também. Ou seja, a saída nesse momento, na sua visão, Luiz, seria então as medidas mesmo que o governo tem tomado para ajudar então as pessoas através desses auxílios emergenciais, por exemplo, para que as pessoas então consigam respeitar essas medidas e permaneçam nas suas casas? Como que você vê isso? Sem dúvida. Então, do ponto de vista econômico, o que eu defendo? O governo tem que inundar a economia de dinheiro. De 3 formas, basicamente. Como é que você inunda a economia de dinheiro? Em primeiro lugar, garantindo que haja crédito barato e farto para quem precisa. Quem precisa de crédito hoje? O micro, pequeno e médio empresário. É esse empresário que gera a maioria dos empregos da economia brasileira e a gente não pode deixar a micro, pequena e média empresas morrerem. Porque se elas morrerem, o desemprego será em massa e pior, sem essas empresas não haverá recuperação econômica. Então é papel do governo garantir que os bancos emprestem crédito barato para quem precisa. Infelizmente, na prática, não é o que está acontecendo. Os bancos estão dizendo não aos pequenos empresários que querem crédito. Cabe ao governo, através do Tesouro Nacional, entrar com as garantias para que o banco empreste. Porque qual é o raciocínio do banco? Como o banco não quer perder dinheiro, ele analisa a situação da pequena empresa e fala, você é um risco muito grande. Claro que o pequeno empresário é um risco muito grande. Se ele está em crise, ele está quebrando, que garantia ele tem para dar ao banco de que ele vai pagar aquele empréstimo? Ele não tem garantia. Então, cabe ao Tesouro Nacional fazer o papel do garantidor, caso contrário, não haverá crédito para quem mais precisa. Então, item número 1, garantir crédito barato para os pequenos empresários. O item número 2 são governos federal, estaduais e municipais, na medida do possível, darem carência no pagamento de impostos. Quanto mais os empresários puderem adiar o pagamento de impostos, mais ele terá caixa para aguentar nesse período de crise. Então, é função também dos governantes aliviarem a carga tributária neste momento de crise. E, por fim, a terceira perna também, que é muito importante, aí para o trabalhador, que é uma função do governo federal, garantir que o auxílio emergencial, são 3 parcelas de R$600, chegue na ponta para quem mais precisa. Houve, num primeiro momento, uma certa dificuldade, eu diria, uma grande dificuldade do governo federal de fazer esse pagamento, é até compreensível, são milhões de pessoas pedindo uma ajuda. Aparentemente, a primeira fase, o pagamento da primeira parcela está sendo concluído e hoje começa a segunda etapa, a segunda parcela. Eu, particularmente, defendo que apenas 3 parcelas de R$600 não serão suficientes
para conter o problema de renda, principalmente nas periferias. Eu acho que o governo federal vai precisar ampliar esse pagamento ou para 6 parcelas ou até mesmo para 9 parcelas, de forma que os trabalhadores recebam, os que estão desempregados, os que estão na informalidade, recebam uma parcela por mês até o mês de dezembro. Reconheço também que o governo tem dificuldades financeiras, o Brasil é um país quebrado, infelizmente, do ponto de vista das contas públicas, mas eu acho que no curto prazo é mais importante a gente salvar a economia, a gente salvar as empresas, a gente salvar os trabalhadores de baixa renda, do que ficar se preocupando com as questões fiscais. No ano que vem, aí sim, a gente vai ter que fazer como sociedade, como um todo, fazer um enorme esforço para tirar o Brasil do buraco fiscal. Mas em 2020, insisto, a prioridade são 3, na verdade. Garantir crédito barato, garantir carência no pagamento de impostos e inundar as periferias com auxílio emergencial do governo. Estamos conversando com Luiz Arthur Nogueira, estamos praticamente encerrando a entrevista, só que eu gostaria, Luiz, antes de colocar um ponto final nesse bate-papo, muito bom por sinal, fazer um exercício de futurologia com você. Quais os impactos, ou melhor, você acha que os impactos do coronavírus serão sentidos na nossa economia aqui do Brasil? Por quanto tempo? Você acha que se essa situação sanitária se resolver, acreditamos, até o fim do ano, o ano que vem vai ser praticamente para se resgatar desse problema? Você acha que vai ser um ano de recuperação, 2021, ou você acha que pode se estender até 2022? Olha, Daniel, eu estou otimista. Eu acho que 2021, o meu cenário é de crescimento econômico. Do mesmo jeito que eu disse que 2020 a economia brasileira deve ter um tombo de 6%, eu prevejo para o ano que vem uma recuperação de pelo menos 3%. Repare que é uma recuperação que não compensa o tombo de 6%, mas é uma recuperação. Agora, fundamental a gente entender uma coisa: a premissa de uma recuperação no ano que vem é de que nós tenhamos uma vacina. E aí é um desafio que não é econômico, é um desafio que é da medicina, é um desafio que é da ciência mundial. Por que a importância disso? Eu vou fazer rapidamente um paralelo com a gripe espanhola do século passado. Em 1918, nós tivemos no mundo a famosa gripe espanhola. Foi uma tragédia econômica. Mas pior do que 1918 foi o ano seguinte, 1919, porque a gripe voltou mais forte e destruiu ainda mais a economia. E por que ela voltou? Porque não havia vacina. Então, fazendo um paralelo agora com 2020. 2020 é um ano difícil, é um ano em que o coronavírus derrubou a economia no mundo inteiro. Agora, pior será 2021 se não houver uma vacina, porque sem uma vacina existe o risco de uma nova onda do coronavírus. Como eu confio na medicina, eu confio na ciência, e eu acho que até o final do ano nós teremos uma vacina eficiente, uma vacina eficaz. Por isso que eu estou otimista em relação a 2021. Acho que será um ano de retomada do crescimento econômico. E vou além, Daniel. Eu acho que o Brasil, em particular, tem condições de, ao longo do segundo semestre, com muita calma, com muita cautela, com a reabertura gradual da economia, eu acho que alguns setores já poderão ficar novamente no positivo, no azul, ao longo do segundo semestre. Vai ser uma recuperação lenta, uma recuperação gradual, mas essa recuperação é importante para preparar, aí sim, um bom desempenho em 2021. Mas insisto, o 2021 só será positivo no Brasil e no mundo se houver uma vacina eficaz contra o coronavírus. É isso aí. Agradeço demais. Conversamos com Luiz Arthur Nogueira, jornalista em economia, e ele fez uma análise sobre esse momento econômico que estamos passando durante a pandemia por coronavírus. Obrigada, Luiz. Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês e a todos os telespectadores.